Olá! Vamos mergulhar hoje num material que parece super técnico à primeira vista. O capítulo de um livro de contabilidade sobre métodos de avaliação de estoques. O tema denso, né? Pois é, mas a gente tem uma missão aqui. Responder uma pergunta que parece simples, mas que no mundo dos negócios vale milhões. Se uma loja compra um produto por R$ 10 e uma semana depois, com a inflação, compra o mesmo produto por 15 e aí vende uma unidade por 25, qual foi o lucro dela? Foi 15 ou foi 10? Exato. A resposta, como vamos ver, depende inteiramente de qual verdade contábil a empresa escolhe contar. Exatamente. E essa escolha não é só um detalhe no livro caixa. Ela muda o custo da mercadoria vendida, o famoso CMV, que por sua vez altera o lucro que a empresa mostra para o mercado, para os acionistas e, claro, para o governo na hora de pagar imposto. É uma decisão estratégica, então. Totalmente. Disfarçada de tecnicidade contábil. Perfeito. Então, nosso foco, seguindo o material, será na empresa comercial, aquela que compra e revende, como essa nossa loja hipotética. O desafio dela é exatamente esse. O produto na prateleira é o mesmo, mas os custos de aquisição foram diferentes. Qual deles a gente usa quando a venda acontece? Isso. E para chegar lá, a gente precisa alinhar alguns conceitos básicos. Vamos começar pelo começo do começo. O que a contabilidade chama de estoque. Não é só o que está na prateleira, certo? Não mesmo. A definição da norma, o CPC 16, é bem mais ampla. Estoque é qualquer ativo que a empresa mantém para vender no seu dia a dia ou que está no meio do processo de produção para essa venda. Ah, tipo em andamento? Isso, ou até mesmo materiais e suprimentos que vão ser usados nesse processo. Pensa numa montadora. Os carros prontos no pátio são estoque. Os carros na linha de montagem são estoque e as chapas de aço e os pneus guardados no almoxarifado também são estoque. Entendi. E o material já introduz dois conceitos que ajustam o valor desse estoque, que eu achei bem interessantes. Valor realizável líquido e valor justo. O primeiro parece ser um banho de realidade no preço de venda, né? É a melhor definição. É um ajuste prático. Pensa só, não adianta você ter um produto no estoque avaliado pelo custo de 100 mil, se na prática você só consegue vender por 90 mil. Você teria que reconhecer uma perda. Na hora. O valor realizável líquido é esse ajuste. É o preço de venda que se espera receber, menos todos os custos que ainda vão existir para concretizar essa venda. O exemplo do apartamento no material é ótimo. Sim, o apartamento de 500 mil. Exato. A placa diz 500 mil, mas a construtora sabe que vai gastar 30 mil em documentação e pequenos acabamentos e mais 10 mil de comissão para o corretor. Na prática, o que vai entrar no caixa líquido são 460 mil. Ah, tá. Então, a contabilidade não pode manter esse imóvel no estoque por um valor maior que esses 460 mil. Se o custo dele foi 470 mil, por exemplo, a empresa tem que reconhecer uma perda de 10 mil imediatamente. É a prudência em ação. Ok, esse é um ajuste pelo lado da venda. E o tal do valor justo? Parece que ele olha para o momento da compra para garantir que o preço pago não foi forçado, digamos assim. Isso. Valor justo é o preço que duas partes independentes e bem informadas negociariam numa transação sem pressão. A ideia é evitar distorções. O exemplo que o material usa do que não é valor justo é muito bom. O da empresa controladora? Esse mesmo. Uma empresa controladora, a empresa A, praticamente obriga sua controlada, a AB, a vender um caminhão para ela pela metade do preço de mercado. Isso não é uma transação normal, sabe? O preço foi influenciado, foi compulsório. Certo. Portanto, esse preço não representa o valor justo do caminhão. É um conceito fundamental para garantir que as transações entre partes relacionadas não mascarem o valor real dos ativos. Certo. Agora, na compra normal de um fornecedor independente, o que entra no custo do estoque? É só o preço da nota fiscal? Quase. É o preço da nota, mais tudo que foi indispensável para colocar aquele produto em condição de venda. Isso inclui impostos de importação, que não são recuperáveis, frete seguro, custos de manuseio. Tudo isso soma. Soma.
E um ponto importante, se teve algum desconto comercial, algum abatimento, isso tem que ser deduzido. O custo é o que de fato saiu do caixa para ter aquele bem ali pronto para ser vendido. E o que não entra, porque o material dá uma lista de coisas que viram despesa e não custo do produto. E aqui eu fiquei com uma dúvida. Manda. A lista fala de desperdícios anormais, despesas administrativas, tudo isso faz sentido. Mas fala também em gastos com armazenamento. Peraí, o aluguel do galpão onde o estoque fica guardado não é um custo direto para ter aquele produto disponível para venda? Para mim parece contraintuitivo isso virar despesa do mês. Essa é uma excelente pergunta e é um ponto que confunde muita gente. A lógica da norma é a seguinte: o custo do produto deve incluir apenas os gastos para trazer o estoque até seu local e condição atuais. Ok. O tempo que ele fica parado na prateleira ou no galpão esperando para ser vendido é considerado um custo do período, uma despesa operacional da empresa. Ah, A exceção é se o armazenamento for uma etapa necessária do processo produtivo. Por exemplo, um vinho que precisa ficar envelhecendo em barris por 2 anos. Nesse caso, o custo de armazenar esses barris entra no custo do vinho. entendi. Mas para um supermercado, o custo do depósito é uma despesa para manter a operação funcionando, e não algo que agrega valor à lata de milho. Ah, agora ficou mais claro. É a diferença entre um armazenamento que produz e um que só espera. E falando em compras, aqui o material entra numa parte que eu achei fascinante: a compra a prazo e os juros embutidos. Prática, especialmente num país como o Brasil. Quase nenhuma grande compra é feita à vista. E quando se compra a prazo, o fornecedor quase sempre embutia um custo financeiro no preço. E a contabilidade não pode deixar isso passar. O exemplo da empresa Vigo SA é perfeito. Ela compra computadores que, à vista, custam R$ 1.500 cada. Certo. Mas, como vai pagar em 90 dias, o fornecedor cobra 1.800. A empresa não pode simplesmente registrar 1.800 como custo de cada computador. De jeito nenhum. Se fizesse isso, estaria inflando o valor do seu estoque com uma despesa que não tem nada a ver com o produto em si, e sim com a forma de pagamento. É uma despesa financeira. Exato. Então, a contabilidade exige essa separação. Dos 180 mil da nota fiscal, 150 mil, que é o preço à vista, vão para a conta de estoque. Os outros 30 mil são registrados como juros a pagar, que vão virando despesa ao longo dos 90 dias. Isso limpa o custo. Limpa o custo do produto e mostra o resultado financeiro de forma mais transparente. Mas, como você disse antes, sempre tem uma exceção. Sempre. E aqui a exceção é o ativo qualificável, um termo do CPC 20. Pense em algo que demora muito tempo para ficar pronto. Uma construtora que está erguendo um prédio para vender os apartamentos. Leva anos? Exato. Ela pega um financiamento pesado no banco para tocar a obra. Nesse caso específico, os juros desse financiamento podem e devem ser incorporados ao custo do imóvel em construção. Por quê? Qual a lógica? Porque aqui o financiamento não é apenas uma opção de pagamento. Ele é uma condição essencial para viabilizar a produção daquele ativo. Sem o empréstimo, a obra não acontece. Então, os juros são vistos como parte do esforço de produção, assim como o cimento e os tijolos. Faz sentido. A mesma coisa vale para a fabricação de uma turbina de avião ou um navio. Ok, entendemos como o estoque entra. Agora vamos para o grande dilema. Como ele sai? A gente tem produtos idênticos comprados por preços diferentes. Como atribuir o custo na hora da venda? E aqui começam as ficções contábeis. O primeiro método que o material apresenta é o único que não é uma ficção, o do preço específico. Esse é para itens únicos. Isso, itens que não são intercambiáveis. Pensa numa concessionária de carros. Cada carro tem um número de chassi. Se ela vende o carro final 345, ela vai lá na nota de compra daquele carro específico e usa aquele custo exato. O mesmo para uma joalheria com peças únicas ou uma galeria de arte, o fluxo do custo acompanha perfeitamente o fluxo do bem físico. Mas isso é impossível para 99% das empresas. Como o nosso supermercado vai saber o custo daquela lata específica de molho de tomate que o cliente levou?
é inviável. Método do varejo. Para as grandes lojas. É a cara de uma grande loja de departamentos com milhares de itens diferentes. Rastrear o custo de cada um seria um pesadelo. E como funciona essa mágica? A lógica é usar a estatística a seu favor. A loja sabe que no departamento de moda masculina, ela aplica em média uma margem de, digamos, 80% sobre o custo para formar o preço de venda. É o markup. Certo. Então, no final do mês, ela sabe o total de vendas daquele departamento pelo preço de etiqueta. Com base na margem média, ela faz o cálculo inverso para estimar o custo da mercadoria vendida e o valor do estoque que sobrou. É uma estimativa, então. É uma estimativa muito boa. Não é 100% preciso para cada item, mas na média do grande volume, funciona muito bem. É uma solução pragmática que a legislação aceita. Certo. E antes da gente entrar na grande batalha, o material fala de inventário periódico e permanente. É basicamente a diferença entre contar o estoque só no fim do mês ou a cada venda, né? Isso. O periódico é mais simples. Se começa o mês com um estoque, soma tudo que comprou e no final do mês conta o que sobrou. A diferença é o que foi vendido. A fórmula clássica. Exato. Estoque inicial mais compras menos estoque final. Mas você fica meio cego durante o mês. O inventário permanente é mais robusto. A cada venda, o sistema já dá baixa no estoque e calcula o custo. É o que a maioria das empresas usa hoje e é dentro dele que vivem os métodos mais famosos. E chegamos a eles, a grande batalha contábil que o material descreve. PEPs contra UEPs. Primeiro que entra, primeiro que sai, versus o último que entra, primeiro que sai. Chegamos ao coração da discussão. São duas presunções, duas ficções sobre qual item do estoque foi vendido. O PEPs, ou FIFO em inglês, assume que a empresa vendeu os itens mais antigos primeiro. Como o leite na gôndola. Perfeito. O supermercado tenta colocar os que vão vencer antes na frente. O fluxo físico tenta seguir o PEPs. Já o EPS, ou LIFO, faz o contrário. Ele assume que foram vendidos os itens que acabaram de ser comprados, os mais recentes. E por que essa escolha é tão crítica? Parece só um detalhe de organização. Porque em um cenário de inflação, onde os preços só sobem, essa escolha muda completamente o resultado da empresa. É aqui que a mágica ou a distorção acontece. Certo. Pensa só. Se os preços estão subindo, os produtos mais antigos que estão no estoque custaram mais barato. Os mais novos custaram mais caro. Ok. Se a empresa usa PEPs, ela vai dizer que vendeu os produtos mais antigos, ou seja, vai registrar um custo de venda mais baixo. Custo baixo significa o quê? Lucro alto. Lucro alto. E lucro alto significa mais imposto de renda a pagar. O estoque final, por outro lado, fica avaliado pelos preços mais recentes, mais perto da realidade. Ok, faz sentido. E o EPS? O EPS faz o exato oposto. Ele diz que foram vendidos os produtos mais recentes, aqueles comprados pelo preço mais alto. Custo alto significa o quê? Lucro baixo. Lucro baixo. E lucro baixo, menos imposto a pagar. O problema é que seu estoque final fica lá registrado pelos custos jurássicos, de anos atrás totalmente defasado da realidade. Ah, então é por isso. Agora eu entendi. A legislação do imposto de renda no Brasil não autoriza o uso do EPS por causa disso. Exatamente. A Receita Federal não ia deixar essa brecha para as empresas pagarem menos imposto, né? De jeito nenhum. O material é categórico nisso. O EPS não é permitido para fins fiscais no Brasil e nem pelas normas contábeis internacionais, as IFRS, justamente porque ele pode ser usado para adiar o pagamento de impostos e porque deixa o balanço da empresa com um valor de estoque que não reflete a realidade econômica. E a diferença no resultado pode ser brutal. O quadro comparativo no final do capítulo é um soco no estômago. Com os mesmos dados de compra e venda, o lucro pelo PEPs deu R$ 3.780. Pelo EPS, deu R$ 2.340. É uma diferença de mais de 60%. Imagina isso na escala de uma grande empresa. É por isso que é tão importante. Pensa em 2 postos de gasolina, um em frente ao outro. Compraram e venderam exatamente a mesma quantidade nos mesmos dias. Certo. O posto A usa PEPs,
o posto B usa o EPS. No final do ano, o dono do posto A declara um lucro gigantesco e paga uma fortuna de imposto. O dono do posto B, que teve um negócio idêntico, mostra um lucro modesto e paga bem menos imposto. O negócio foi o mesmo, mas a história que a contabilidade contou mudou tudo. Mudou completamente o resultado financeiro. É aí que a gente vê o poder dessa escolha. E claro, tem o caminho do meio, que são os métodos da média ponderada que o material também cita e que são super comuns e aceitos no Brasil. Sim, a média ponderada talvez seja a mais usada na prática. Em vez de fingir que saiu o primeiro ou o último, ela simplesmente tira uma média. A cada nova compra com um preço diferente, se recalcula o custo médio de cada unidade que tem no estoque. É um método que suaviza os extremos do PEPS e do EPS. Fica ali no meio termo. Exato, tanto no custo quanto no valor do estoque final. Então, depois de desempacotar tudo isso, fica claro que avaliar estoques é muito mais do que contar caixas. A escolha do método contábil é uma decisão estratégica que reverbera no lucro, nos impostos e na forma como o mercado enxerga a empresa. A grande lição para quem analisa uma empresa ou pensa em investir é nunca aceitar o número do custo ou do lucro como uma verdade absoluta. A primeira pergunta deveria ser: qual método de avaliação de estoque eles estão usando? Porque, como vimos, o custo não é um fato, é o resultado de uma convenção. Comparar uma empresa que usa PEPS com uma que usa média ponderada, especialmente em tempos de inflação, é como comparar maçãs com laranjas. É preciso entender a premissa por trás do número para entender o desempenho real do negócio. E para fechar, o material me deixou com uma pulga atrás da orelha. A gente viu que o único método onde o fluxo do dinheiro bate com o fluxo do produto é o do preço específico. Todos os outros são ficções, presunções de fluxo. Como o PEPS imitando a gôndola do supermercado. Exato. Mas isso me leva a uma questão final para a gente refletir. E num mundo cada vez mais digital, pensa numa empresa que vende licenças de software, ou assinaturas de streaming, ou itens num jogo online. Não existe estoque físico. Não existe fluxo físico de estoque. Não tem primeiro ou último a entrar. Será que esses métodos, criados para um mundo de caixas e pallets, ainda fazem sentido? Ou a gente vai precisar de modelos completamente novos para definir o custo de uma venda que é puramente digital?